O clima ferveu na formação da sexta roça de A Fazenda 16. Adriane Galisteu deu um pito ao vivo nos peões por questionarem a credibilidade do programa após a polêmica da agressão que não houve. Enquanto isso, Luana teve uma crise de pânico ao vivo e precisou ser atendida. O G4 caiu na encenação de Camila. A esposa de Yuri Bonotto se manifestou nas redes sociais ao longo do dia. E Fernanda afirmou sim sobre a agressão no podcast de Débora Albuquerque. E como se não bastasse, Albert causou ao vestir uma cueca fio dental para provocar Luana. Segura que vem mais tensão por aí. Para começar, Adriane Galisteu falou com Zé Love e autorizou a ele pegar os poderes do Lampião. Ele leu cada poder e decidiu ficar com o poder branco, passando o poder laranja para Sidney. Após isso, Adriane Galisteu chamou Gilson para ele fazer a indicação do fazendeiro. Gilson então disse que para se defender, colocaria Yuri no primeiro banquinho da roça. Yuri disse que as pessoas ali estão tentando incriminar uma pessoa. E lá a agressividade é excessiva, inclusive com mulheres, com Luana, que teve um ataque de pânico. E que as mulheres estão passando pano para a agressividade de Zé Love. E que o conforto dele é que o público está vendo tudo. E que ele vai seguir com cabeça erguida e com fé. Então foi a vez de Albert começar a votação pela casa. Albert disse que gostaria de inovar o seu voto. Que o seu voto não era estratégico, e sim um voto de repúdio. Ele diz que as pessoas não podem associar o nome de ninguém a nomes pesados, como Lúcifer. É uma situação que está ficando incontrolável e que por isso o voto dele seria em Sasha. Sasha, para se defender, disse que Zé Love falou que Sasha não conseguiria aposentar a sua mãe. Que falou da mãe de Sasha, falou sobre a mulher de Yuri, falou da namorada de Gui, chamou Luana de todos os nomes feios possíveis, que ele realmente se mostra como um demônio. Flor disse estar unida com seus companheiros e que vai continuar com eles até quando achar necessário. Que vai voltar em Sasha porque ele viu a dor de um pai, no caso Zé Love, e que isso acabou com ela. Sasha respondeu que nunca falou do filho de Zé Love, mas falou que acha que a família e os amigos dele devem estar muito envergonhados. Então foi a vez de Yuri votar e ele explicou que Sasha nunca falou do filho de Zé Love, que quem trouxe o filho de Zé Love para o jogo foi o próprio, dizendo que o que Sasha estava falando para ele, o filho dele estaria vendo em casa. E que o voto dele seria em Zé Love, principalmente pelo que ele estava fazendo com Luana e as meninas ficarem quietas sem intervir. E explicou que Fernanda não ficou na casa porque não aguentou segurar a mentira dela e que Zack saiu porque estava prestes a bater em Guilherme. E disse que Zé Love de amor não tem nada, é só ódio. Zé Love então respondeu que não se faz de vítima, que realmente teve desentendimentos no começo do jogo, que ele acha legal sim o embate e que todo o tempo está sendo chamado de Lúcifer. E que a única maneira que eles têm de agredir Zé Love é falar sobre o seu filho. Que ele tem muito orgulho de ser do interior e acusou Sasha de praticar xenofobia. Diz que Sasha vive o tempo todo imitando o seu sotaque. Luana disse que votaria na pessoa mais agressiva da casa, que está ameaçando a sua integridade física e mental. Que ela teve que ficar confinada com os seus amigos mais de 1 hora dentro do quarto, enquanto Zé Love tinha ataques de fúria e que foi preciso 2 pessoas da produção para conter ele. Que o que Zé Love fez com ela foi a maior humilhação da vida dela, chamando de porca, de nojenta, de imunda.
e que ameaçou Sasha com uma chinela. Fica dizendo que a esposa do amigo dela, no caso Yuri, o trai e que o outro amigo dela, Gui, trai a sua namorada. Então o voto foi para Zelov. Zelov disse que não acredita em nenhuma palavra de Luana, que ela continua sendo porca e imunda, que ela ameaçou Fernando, que ela jogou uma cadeira, ela pegou embosta para sujar as coisas de Fernando e que ele sustenta o que ele fala. Flora disse que estava indo para uma segunda semana de horror lá dentro da sede. Quando fala de filho, ela diz que é uma coisa que a machuca muito. Ela sempre teve uma boa relação com Zelov e que agora se estreitou mais. E que estaria votando em Gui porque Gui disse que não queria mais amizade com ela. Gui respondeu que esse voto de Flora não é nenhuma surpresa, que achava ela e Camila mulheres bem posicionadas. E o que ele estava vendo é que Flora abriu mão do jogo dela, ficou amedrontada e não se posicionou quando tinha que se posicionar. E que viu Flora presenciar vários acontecimentos e não intervir em nenhum. Fernando começou dizendo que recebeu várias formas de chacota na vida dele e que houve um episódio lá na fazenda em que Sasha imitou a sua voz, que Sasha fazia com ele uma homofobia velada, que Sasha é passivo e agressivo e por isso o voto seria nele. Sasha disse que está sofrendo um regime de opressão, que é a segunda vez que Fernando levanta uma pauta de homofobia, que a imitação que ele fez sobre Fernando não tem nada a ver com o fato de ele ser gay, nem homofobia com Fernando, nem xenofobia com Zelov. Então foi a vez de Nessa votar. Ela iria tocar no assunto sobre a possível agressão em que Fernanda foi empurrada. E aí, Galisteu a interrompeu e pediu para a produção suspender o microfone de todos ali. E aí, a apresentadora deu um esporro daqueles nos peões. Adriane falou o seguinte: esses questionamentos de Nessa, Babi e quem estiver falando a mesma coisa, ela disse que lamentava muito ter que tocar nesse assunto novamente, que só para eles saberem o que ela já falou, o momento da briga foi para o ar. Que o público viu tudo e sabe que não houve motivo para expulsão em relação a nenhuma das pessoas envolvidas naquele momento. O que eles estavam querendo dizer com tudo aquilo? Que o programa estava se comprometendo e se posicionando de forma errada perante ao público? Era isso que eles estavam querendo dizer? Só para eles entenderem, Adriane disse que milhões de pessoas viram tudo ao vivo, que inclusive essas milhões de pessoas podiam estar julgando eles pela atitude que eles estão tendo ao questionar o programa, que ela lamenta muito ter que continuar com aquele assunto que estava já repetitivo, fazendo com que o jogo ficasse parado, que eles podem questionar entre eles o que eles quiserem, que o jogo era deles, mas a regra é do programa. Então Nessa disse que pelo fato de Sasha ser manipulador e agressivo com mulheres, o voto dela era nele. Gui disse que estava acontecendo uma hipocrisia na casa, que as pessoas podem xingar, mas eles, o G4, não pode revidar. E mesmo muita gente vendo ele ser atacado, ninguém foi questão de chegar junto dele para oferecer uma palavra de apoio. E aí, ele votou em Zelov porque Zelov nunca o respeitou humanamente. Zelov se limitou a dizer que tinha preguiça de Gui. Juninho disse que votaria num cara que ele respeitava, mas que pelas coisas que ele viu de Ati Sasaki, seu voto seria em Gui e chamou Gui de homenzinho. Nessa hora, Juninho disse que levou uma cotovelada de Gui. E Galisteu disse que o programa estava atento a tudo. Gui disse que, na verdade, espera tudo, mas o que o entristece é as pessoas não olharem o jogo como um todo. Que ele tentou, no momento, acalmar Yuri a pedido de Flor e que não teve intenção de dar cotovelada em ninguém.
Sidney disse que seu voto não seria diferente, que votaria no Sasha porque Sasha tem dificuldade de aceitar a realidade, que Sasha é uma piada e que Sasha mandou ele enfiar o dedo em seu orifício excretor de fezes. Sasha disse que Sidney estava realizando cenas patéticas e se comportando como um menino de 14 anos, que ele está agindo realmente como um moleque, mas que naquele momento ele estava ignorando Sidney, que o voto seria no Zé Lúcifer, que as pessoas só fazem culpar a ele, a Gui, a Luana e a Yuri. Zé Love disse que Sasha só faz falar o tempo todo no seu filho de menor, que o que ele faz é uma crueldade e uma monstruosidade. Camila fez uma verdadeira encenação, dizendo que foi coagida por Sasha, que Sasha tentou silenciar ela enquanto mulher e que ele teve muitas falas machistas, que seu voto seria nele. Sasha disse que o jogo de Camila era covarde, que nunca tentou a coagir e perguntou onde estava a sororidade da Pioa. Gisele disse que estava sofrendo muito com uma pessoa que só grita com ela lá dentro, dizendo que ela não tem escrúpulos e a chamando de escrota, que a pessoa só grita em mulheres e faz ela pagar de doida para a casa inteira. E seu voto seria em Sasha. Babi disse que ficou muito abalada com a desistência de seus amigos, que Sasha e sua turma não admitem nada, que eles não têm o direito de jogar o nome da família de ninguém no jogo e que o voto seria nele. Sasha disse que nunca xingou Babi e que ela o chamou várias vezes de filho da P, mas que Babi era insignificante para ele. Falou que Gisele pode gritar e xingar ele a todo custo, mas que ele nunca pode revidar. Zé Love disse que seu voto seria uma pessoa cruel, num monstro, que é um cara que está disposto a tudo e que só pensa em dinheiro. E reafirmou que Sasha nunca vai aposentar a mãe dele. Sasha, então, ocupou o segundo banquinho da roça, sendo mais votado pela casa. E aí, aconteceu a puxada da baia e ele escolheu Camila. Foi a vez, então, de Sidney utilizar o poder laranja. E o poder teria que escolher 3 pessoas para o fazendeiro colocar no quarto banquinho. Sidney indicou Luana, Guilherme e Vanessa. E aí o fazendeiro indicou Luana para o quarto banquinho. Já sentada no quarto banquinho, Luana vetou Camila para a prova do fazendeiro. E aí foi a vez de Zé Love ler o poder branco, que premiava a pessoa do poder com R$5.000 e ainda dava a possibilidade dessa pessoa indicar uma outra ganhar também o mesmo valor. Zé Love escolheu Gilzão para ganhar os R$5.000. Com Camila vetada, disputam a prova do fazendeiro, Sasha, Luana e Yuri. Com o fim da roça, o povo começou a soltar gracinha para Luana. E ela disse que enquanto não for respeitada, iria cavar punição. E foi o que aconteceu. A casa sofreu uma punição e Albert, com raiva dela, passou a imitá-la. Colocou a sua cueca como fio dental e começou a desfilar na área externa da fazenda. Mas as polêmicas não pararam dentro da fazenda. Fernanda se posicionou sobre a possível agressão no podcast de Débora Albuquerque. Confira o que ela falou. Tudo bem? Então, foi uma saída que a gente já tinha programado, eu e o Isaac, até nesse momento que ficou sem Play Plus, a gente já tinha percebido que a gente não estava sendo gravado. A gente tirou o microfone, a gente ficou falando marcas e não apitava e não acontecia nada. Então a gente realmente percebeu que não estava sendo gravado. Até a briga, né? Foi passada só uma parte depois, nem passou no Play Plus, a briga inteira. Que foi até a parte que eu usei uma chinelada na cara do Sasha. Não foi passado, né? Não foi passado no ao vivo, não foi passado a briga inteira, o que aconteceu, né?
Eita, vocês viram? Enfim, tinha um acontecimento de ter brigas todos os dias. E eu não sei se estava sendo gravado. Eu comecei a ficar com essa paranoia na minha cabeça. Porque o Sacha foi pra roça 3 vezes e voltou. Não é possível que não tava passando o que ele tava fazendo, sabe? Tipo assim, ninguém é louco de ir pra cima do cara à toa. Sabe? Ninguém tá perseguindo o cara à toa. Apesar que nem perseguição é. Vocês podem notar que o Sidney mesmo é um cara muito controlado. E eu pensei que o pessoal de casa ia perceber que o Sacha tava provocando muito quando o Sidney perdeu o controle, totalmente perdeu o controle. E ele é um cara muito centrado, nunca vi ele daquele jeito. Enfim, muito pesado, briga todo dia, não sabia se estava sendo passado o que realmente estava acontecendo. O negócio da briga do Sacha, eles mostraram só de um ângulo, sendo que tem câmera pra todo lado. Se você passar lentamente, óbvio, eu viro de uma vez no menino. Como que eu vou virar de uma vez se alguém nem encostou em mim? Então, tipo assim, tem muitas coisas aí que eu acho que não foi passada totalmente, sabe? E a Babi, ela afirmou que viu a mão direita do Sacha me empurrando. E eu senti uma mão em mim, tipo, e aí invalidaram isso tudo, enfim. E como você pode ver, a minha reação, a reação que eu tive, não é uma reação de quem não sentiu nada, sabe? E aí, quando eu vi também que a briga de domingo não estava sendo transmitida, por conta do microfone, por conta de tudo, a gente notou que não estava sendo transmitida na Play Plus, que era para ser transmitido tudo, né, em tempo real, eu falei, eu vou desistir. Eu vou sair, porque se não tá sendo passado tudo como realmente é, a gente vai ficar aqui igual louca. Igual pessoas doidas que estão perseguindo o cara. Então eu prefiro sair do programa do que ficar sendo taxada lá fora como uma perseguidora. Poxa, foi bem esclarecedor, hein? Bem esclarecedor, gente. A esposa de Yuri Bonotto falou em suas redes sociais sobre o fato de Zé Love falar dela no programa. Vocês sabem que eu tenho que me controlar para não abrir minha boca aqui na internet. Eu tenho que me controlar. Eu sou uma pessoa pública e eu tenho que medir as minhas palavras, porque no momento eu não estou com advogado. Mas sabe quem é meu advogado? Deus. Todo esse lixo que tá falando lá não é ninguém, não sabe da minha história, nem da história do meu marido. E quantas vezes ele já foi convidado pra fazenda? Então é sobre isso. Bom que o público tá do lado dele. Esse que é o bacana. Ai, gente, como é que as pessoas têm audácia de pronunciar o meu nome dentro de um reality? Ainda mais o Zé Lúcifer. Olha, ai, estou cansada de tanto estresse na minha cabeça. Amanhã eu vou para um spa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber qualquer notificação.